Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece, e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, domingo abençoado, 21 de abril de 2024. Para viver o sobrenatural, você precisa abandonar toda distração e focar em Jesus. Devocional 112, de 366. Leitura bíblica, Lucas, capítulo 20, palavra-chave, foco. E hoje a palavra é: olhe para o alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Como têm sido os seus dias? Nem todos os dias da nossa vida são fáceis, não é verdade? Na sua jornada, você viverá deslealdade, injustiça, distrações, decepções e circunstâncias contrárias, que podem até fazê-lo pensar que não conseguirá resistir, mas independentemente do que você passar, existe algo que você precisa fazer: olhar firmemente para o alto, de onde lhe vem o socorro. Pedro passou por uma experiência que nos ensina que devemos estar focados no que é realmente importante. Quando caminhava sobre as águas em direção a Jesus, acabou se distraindo ao desviar o olhar dele, focando na força do vento e, consequentemente, começou a afundar. O plano de Deus para nós é que vivamos uma vida plena em equilíbrio e harmonia, com os olhos sempre nas coisas do alto. Essa é a advertência que lemos nos versículos acima. Muitas vezes, as situações vão nos levando para o lado oposto. As pressões vão desviando o nosso foco de Jesus e os ventos contrários tentam fazer você olhar para trás, mas permaneça com os olhos fitos em Jesus, pois só assim você não afundará no mar da vida. Proteja o seu coração do desânimo, da tristeza e da dúvida, limitando tudo que o faz perder o foco. Cale as vozes contrárias para conseguir ouvir a voz de Jesus. Tenha sua mente renovada em Cristo e se desfaça de todos os pensamentos que desencadeiam o medo, a angústia, as possibilidades ruins, as mágoas e os ressentimentos. Se a jornada estiver pesada, manter o seu olhar firme em Jesus o salvará. Sempre existirá uma saída quando os seus olhos estiverem fitos apenas no Salvador Jesus. Amém? Que os seus olhos estejam fitos somente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Apesar de tantas coisas que vêm acontecendo, que fiquemos tristes, angustiados, com tanta barbaridade. Esses dias eu vi uma notícia que uma bebê de 10 meses morreu por inalar algumas substâncias da cocaína, que é a droga. Então, é tanta coisa que você nem acredita, né, pessoal? Então, devemos estar sempre firmes em Jesus Cristo, não desanimarmos, não desistirmos, ter focado no alvo que é Cristo, apesar de tantas coisas, coisas que acontecem que você fica de boquiaberto, não é mesmo? Tantas no meio do evangelho, dos cristãos, né? Por isso muita gente não segue, porque muita gente não dá exemplos, mas devemos ser a luz, ser a diferença, ser sempre seguindo o passo que é Cristo. Amém? E vamos para a leitura da Bíblia, capítulo 20, e aproveita para você que aí está do outro lado, não se inscreveu ainda no canal, aproveita para se inscrever, o momento é agora. Só você clicar no botão, deixa seu like, compartilha essa devocional maravilhosa para demais pessoas, para que assim essa palavra venha falar aos corações de multidões de pessoas, amém? E assim você cresce, eu cresço e nós crescemos juntos. Lucas 20. Batismo de João. Aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo,
Anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas como os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade faz essas coisas, ou com quem te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E dissermos: Dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por cento que João era profeta. E responderam que não sabia de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A parábolas dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo essa parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou uns lavradores e o partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a esse e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a esse, expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, eu o respeitam. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é ordeiro, vinde e matemo-no-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois o senhor da vinha ira e destruirá esses lavradores e dará aos outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto? Pois que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair será feito em pó. A questão do tributo, versículo 19. E os principais, os sacerdotes e os escribas, procuravam lançar mão daquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. E trazendo debaixo do olho, mandaram espias que fingiam de justo para o apanharem em alguma palavra, e o entregaram à jurisdição e o poder do governador. E perguntaram dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem, e retamente que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. E é-nos lícito dar tributo a César ou não? E estendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, o que é a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. 27. E chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo uma mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscita a posteridade ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhe: Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E o que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque
para ele vive em todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Cristo, filho de Davi. Versículo 41. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Visto como os mesmos Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Jesus censura os escribas. 45, versículo. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os principais lugares no banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão maior condenação. Amém? Lemos até o versículo 47 do Lucas, capítulo 20. Foi a continuação de ontem, né, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente seu domingo. Nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E muito obrigada por estar aqui comigo até o final. Deus lhe abençoe e nos veremos amanhã. Fiquem com Deus.